sobre o sânscrito é o título abreviado desta palestra. O título completo é Sobre o sânscrito, língua dos textos sagrados indianos, língua indo-europeia. A palavra sânscrito, em sânscrito, é sanskrita, que significa refinado, perfeito. O sânscrito é considerado Deva Bhasha, que significa língua divina, ou língua resplandecente, ou língua dos deuses. Eu vou falar sobre o sânscrito, mas eu não sei sânscrito. Então, aqueles que sabem sânscrito, quero perdoar minha pronúncia. Para vocês terem uma ideia sobre o conteúdo desta palestra, vejam o sumário. Primeiro, línguas faladas na Índia. Segundo, o sânscrito hoje. Terceiro, descoberta e estudos de sânscrito e dos textos sagrados na Europa. 3.1, a descoberta das línguas indo-europeias. 3.2, comparação de algumas palavras em diversas línguas indo-europeias. 3.3, início do estudo dos textos sagrados indianos na Europa. 4, origem e evolução do sânscrito. E 5, a questão da escrita. Então vamos começar com o tópico número 1, línguas faladas na Índia. Segundo o primeiro levantamento linguístico na Índia, que foi feito entre 1903 e 1927, havia na época na Índia 179 línguas e 544 dialetos. Segundo o censo oficial de 2001, havia ainda 122 línguas. Alguns linguistas consideram que vários dos dialetos são, na verdade, línguas próprias. 22 das línguas indianas são línguas oficiais regionais. Na Índia, usa-se em inglês o termo scheduled. No Serviço Público Federal da Índia, nos exames, os candidatos podem optar por serem examinados em qualquer uma delas, além do inglês. Há duas línguas oficiais da administração federal, Hindi e inglês. O Hindi é falado por cerca de 41% da população indiana. Em 1965, queriam tirar o status de língua oficial do inglês, mas houve protestos e o inglês continua língua oficial. O Hindi é uma das diversas línguas indianas derivadas do sânscrito, que é uma língua indo-europeia. No seguinte mapa, temos em verde línguas derivadas do sânscrito e em rosa e pontilhado no sul da Índia, línguas dravídicas, que não são indo-europeias. Há ainda algumas outras famílias linguísticas. Nas cédulas indianas estão representadas várias línguas oficiais. Na frente há o Hindi e o inglês, e no verso, outras línguas indianas. Algum internauta gentilmente colocou ao lado das línguas os nomes dessas línguas em português. E aí aparece também o sânscrito, a quarta língua de baixo. Sim, o sânscrito é uma das línguas oficiais regionais da Índia, scheduled. Então, vamos ao segundo assunto, o sânscrito hoje. O sânscrito é uma das línguas mais antigas do mundo, mas é, como vimos, uma das 22 línguas oficiais regionais da Índia. Desde 2010, ela é a segunda língua oficial no estado de Uttarakhand e desde 2019 também no estado de Himachal Pradesh. Em 1961,
cerca de 190 mil indianos tinham o sânscrito como segunda língua. Segundo o censo de 1991, cerca de 50 mil pessoas estavam fluentes em sânscrito. Segundo o censo de 2001, cerca de 15 mil indianos o tinham como língua materna. Em 2011, já eram quase 25 mil. No mesmo ano, 2011, cerca de 2,3 milhões de indianos falavam ou sabiam sânscrito. Na Wikipédia há um artigo em inglês intitulado Sanskrit Revival, ressurgimento ou reflorescimento do sânscrito. Sobre o começo desse ressurgimento é dito: em 1891, havia uma atividade organizada entre os teosofistas na Índia, promovendo e participando do ressurgimento do sânscrito. No site brasileiro Yoga Forum é afirmado: desde 1995, a língua sânscrita falada recebeu um poderoso impulso e começou uma trajetória de crescimento jamais vista anteriormente na Índia. Esse fenômeno foi devido à criação naquele ano, em Nova Delhi, de uma ONG chamada Sanskrita Bharati, dedicada à tarefa de difundir o uso do sânscrito falado entre membros de todas as camadas sociais da Índia. Vejam outras informações sobre o uso do sânscrito hoje em dia. A All India Radio, AIR, a rádio de toda a Índia, veicula diariamente 2 noticiários de 5 minutos cada, com as notícias mais importantes do dia faladas em sânscrito. Aqui, a programação dos noticiários falados em várias línguas, entre elas o sânscrito. O sânscrito é a terceira de baixo. Então, pode-se ouvir o sânscrito na internet, todo dia. Também há 2 jornais em sânscrito. O Sudharma é o mais antigo jornal diário em sânscrito, publicado em Mysore desde 1970. O segundo jornal diário em sânscrito, publicado desde 2010, é o Vishvasya Vrutantaha. Existem várias universidades de sânscrito, a maioria fundada entre 1961 e 2018. E há muitas instituições de sânscrito nos diversos estados da Índia. Também fora da Índia, há mais de 100 instituições nas quais se estuda ou ensina o sânscrito. Em 2019, foi lançado um filme de animação para crianças em sânscrito. O nome é Punyakoti. No Brasil, na Universidade de São Paulo, existiu um bacharelado em sânscrito de 1968 até 1990. Desde então, são oferecidas, às vezes, disciplinas optativas na graduação do curso de letras e também há disciplinas ligadas ao sânscrito na pós-graduação e são oferecidos cursos de extensão. Em 2019, houve um concurso para uma vaga de professor doutor no curso de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, na área de sânscrito. Só para se ter uma ideia de quais conhecimentos eram exigidos dos candidatos, vejam os tópicos do programa do concurso: fonologia, morfologia, morfossintaxe do sânscrito, literatura sânscrita dos Vedas, Samhitas, Brahmanas, Vedanta, budismo na literatura sânscrita, yoga na literatura sânscrita, Mahabharata, Ramayana ou Puranas, épica e formação do hinduísmo. Existem várias outras instituições e professores de sânscrito no Brasil, geralmente em conexão com aulas de yoga.
e há vários vídeos de cursos de sânscrito no YouTube. Em 2010 foi publicado o livro Linguagem Sânscrita, Introdução. Vamos ao terceiro ponto, descoberta e estudos de sânscrito e de antigos textos indianos na Europa. 3.1. A descoberta das línguas indo-europeias. Em 1498, os portugueses, Vasco da Gama, chegaram na Índia. Depois, outros europeus foram para a Índia. Alguns perceberam semelhanças entre o sânscrito ou outras línguas indianas com línguas europeias. Alguns poucos escreveram sobre isso. Em 1583, o padre inglês Thomas Stephens. Em 1585, o comerciante italiano Filippo Sassetti. Em 1767, o jesuíta francês Cordoue. Mas suas observações permaneceram desconhecidas. Porém, em 1786, o inglês William Jones, que era juiz, orientalista, fundador da Sociedade Asiática de Calcutá e morava na Índia, fez um discurso sobre o sânscrito que foi divulgado e é considerado o marco inicial da linguística comparada e dos estudos sobre as línguas indo-europeias, isto é, o sânscrito, antigo persa e a maioria das línguas europeias. Ele disse: a linguagem sânscrita, seja qual for sua idade, é de uma linda estrutura, mais perfeita que o grego, mais copiosa que o latim e mais precisamente refinada que os dois. Ainda compartilha com ambos uma forte afinidade, tanto nas raízes dos verbos quanto nas formas de gramática. A afinidade é tão forte que nenhum filólogo poderia examinar as três sem acreditar que tenham nascido de uma fonte comum, que talvez nem exista mais. 9 anos depois, em 1795, foi fundada em Paris a Escola Nacional das Línguas Orientais Vivas, onde se começou a ensinar as línguas e literaturas orientais, principalmente do Irã e da Índia. Em 1805, o inglês Colebrooke escreveu a primeira boa gramática do sânscrito em língua europeia, em inglês. Ela foi usada por todos os estudantes europeus de sânscrito da época. Em 1808, o erudito alemão Friedrich Schlegel publicou, em alemão, o livro Sobre a Língua e Sabedoria dos Indianos. Esse livro teve um grande impacto na Europa. Em 1818, o linguista alemão Franz Bopp publicou, também em alemão, o primeiro grande estudo histórico comparativo das línguas indo-europeias. O título: O sistema de conjugação do sânscrito comparado aos das línguas grega, latina, persa e germânica. Ele, Franz Bopp, é considerado o fundador da gramática comparada do indo-europeu. Ele ainda publicou, entre 1833 e 1849, vários volumes de uma gramática comparada do sânscrito, do zend, do grego, do latim, do lituano, do gótico e do alemão. Depois dele, muitos outros, até hoje, fizeram estudos e publicaram livros sobre o indo-europeu, as línguas e os povos. Mais recentemente foram publicados, por exemplo, em 1991, em espanhol, Os Indo-Europeus e as Origens da Europa.
Em 1999, Introdução à Linguística Indo-Europeia, em inglês. Também em inglês, em 2004, Língua e Cultura Indo-Europeias, uma introdução. Em 2009, uma introdução ao proto-indo-europeu e às primitivas línguas indo-europeias. 3.2. Comparação de algumas palavras em diversas línguas indo-europeias. Há muitos estudos sobre diversos aspectos da gramática das línguas indo-europeias. Mas essas comparações são complexas, então vou mostrar apenas as semelhanças entre algumas palavras. Vou mostrar um quadro, mas antes alguns esclarecimentos sobre esses quadros. As palavras do grego e do sânscrito estão escritas em letras latinas. Como eu disse, eu não sei sânscrito e também não sei grego. Então, minha pronúncia das palavras nessas duas línguas provavelmente, talvez, não seja correta. Destaquei as palavras em português. E entre colchetes estão palavras sem nenhuma relação com o sânscrito. Várias das palavras sânscritas parecem bem diferentes nas outras línguas. Mesmo assim, há um parentesco entre elas. Existem leis linguísticas atrás disso. Em 1822, o erudito alemão Jacob Grimm, o coautor dos contos dos irmãos Grimm, formulou a lei de Grimm, ou primeira lei da mutação consonântica germânica, mostrando mudanças regulares de consoantes do indo-europeu para as primeiras línguas germânicas, explicando desse modo certas diferenças que, sem essa lei, seriam inexplicáveis. As consoantes aspiradas do indo-europeu, p, t, g, tornaram-se não aspiradas, b, d, g. As sonoras b, d, g tornaram-se surdas, p, t, q. As surdas p, t, q tornaram-se aspiradas. Exemplificando pelo latim e o inglês. D se converteu em t. Latim duo, inglês to. G virou o som k, escrito K ou C. Latim ager, inglês acre. O som k passou a latim collis, inglês hill. T tornou-se latim tonitus, inglês thunder. P virou f, latim piscis, inglês fish. Isso nós vamos verificar no seguinte quadro. À esquerda temos as várias línguas, sânscrito, grego, inglês, alemão, latim, francês e português. E à direita, então, a palavra sânscrita e depois as palavras nessas diversas línguas. Então, sânscrito, pitar, em grego, pater, em inglês, father, alemão, vater, latim, pater, francês, père, português, pai. Sânscrito, matar, grego, meter, inglês, mother, alemão, mutter, latim, mater, francês, mère, português, mãe. Sânscrito, pratar, grego, frater, inglês, brother, alemão, bruder, latim, frater, francês, frère, em português, irmão, que não tem nada a ver, mas existe também fraterno e frade. Sânscrito, dantam, grego, odon, inglês, tooth, alemão, zahn, latim, dens, francês, dent, português, dente.
Sânscrito, pad, grego, podi, inglês, foot, alemão, fuß, latim, pes, francês, pied, português, pé. Sânscrito, devaha, grego, theos, inglês, não tem nada a ver, God, alemão também não, Gott, latim, Deus, francês, Dieu, português, Deus. Sânscrito, dva, grego, duo, inglês, two, alemão, zwei, latim, duo, francês, deux, português, dois. Sânscrito, tri, grego, três, inglês, three, alemão, drei, latim, três, francês, trois, português, três. 3.2. Início do estudo dos textos sagrados indianos na Europa. Os mais antigos e sagrados textos indianos são os Vedas. Há 4 Vedas: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda. De cada um desses 4 Vedas, existem 4 tipos de textos: Samhitas, Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. Vejam o seguinte quadro. Em cima temos, em 4 colunas, os 4 Vedas. E nas 4 linhas temos os 4 tipos de textos. O Rig Veda é o Veda mais antigo, e os Samhitas são os tipos de textos mais antigos. Assim, o Rig Veda Samhita é o texto mais antigo de todos. Os Samhitas foram compostos entre 1500 e 1000 a.C., os Brahmanas entre 900 e 800 a.C., os Aranyakas entre 900 e 600, e os Upanishads, que são os textos mais filosóficos, entre 800 e 200 a.C. Entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, foram escritos 2 grandes épicos, Mahabharata e Ramayana. Do Mahabharata faz parte a famosa Bhagavad Gita. Em 1785, Charles Wilkins traduziu para o inglês a Bhagavad Gita. Em 1789, William Jones, que já mencionei, traduziu uma peça teatral antiga para o inglês. E, como eu já disse, em 1795 foi fundada em Paris a Escola Nacional das Línguas Orientais Vivas, na qual se começou a estudar e ensinar línguas e literaturas orientais. Em 1801 e 2, o francês Anquetil Duperron traduziu 50 Upanishads do persa para o latim, porque eles tinham sido traduzidos do sânscrito para o persa. Em 1805, Colebrooke traduziu um Upanishad para o inglês. Em 1808, Friedrich Schlegel incluiu no seu livro Sobre a Língua e Sabedoria dos Indianos sua tradução para o alemão de partes dos épicos Ramayana e Mahabharata. Entre 1820 e 30, seu irmão August Wilhelm Schlegel publicou na Alemanha 3 volumes de uma biblioteca indiana, com textos indianos. Ele até criou uma gráfica na qual podia editar textos sânscritos. Em 1823, ele editou a Bhagavad Gita e fez uma longa introdução e interpretação em latim. Entre 1829 e 46, ele fez uma edição crítica do Ramayana, novamente com longa introdução e interpretação em latim. Entre 1849 e 74, Max Müller, o mais famoso orientalista da época, editou em 6 volumes o Rig Veda Samhita. Vejam aqui de novo esse quadro que já mostrei, onde fica claro que o, o Rig Veda Samhita é o texto mais antigo.
Em 1868 foi criada na Universidade de Oxford a Cátedra de Ciência da Religião. E Max Müller foi o primeiro titular e se tornou o fundador da religião comparada. Entre 1879 e 96, ele editou 41 volumes de traduções de livros sagrados do Oriente. Essa série tem o título The Sacred Books of the East. Ele mesmo traduziu 3 e colaborou na tradução de outros 3. A série toda abrange 50 volumes. Os últimos foram editados após sua morte, até 1910. Dos textos indianos foram traduzidos e publicados nessa série os Dharma Sutras, a Bhagavad Gita, o Satapatha Brahmana, as Leis de Manu, hinos védicos, Vedanta Sutras e hinos do Atharva Veda. 4. Origem e evolução do sânscrito. Há muitas teorias e controvérsias sobre esse tema. Eu vou apresentar os dados mais amplamente aceitos na ciência ocidental. Na minha palestra Divergência sobre a Índia Antiga, que está no YouTube, eu mostro, além da teoria mais aceita no Ocidente, 3 outras teorias. Eu disse que o sânscrito é uma língua indo-europeia. Segundo a teoria mais difundida, os antepassados dos povos indo-europeus viviam por volta de 5.000 a.C. na região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Entre 3.500 e 2.500 a.C., eles migraram para outras regiões. Nesse mapa, temos no alto, à esquerda, o Mar Negro e no centro o Mar Cáspio. Entre os dois, na região do Cáucaso, se supõe a origem dos povos indo-europeus, que depois migraram primeiro para o leste e de lá também para a Europa. Aqui um outro mapa, com o Mar Negro e o Mar Cáspio ao centro, mas com migrações em direções diferentes. Ou seja, este mapa pertence a uma outra teoria. De qualquer modo, um desses povos estava por volta de 2.500 a.C. na região entre o Mar Cáspio e o Mar de Aral. Esse povo se denominava Árias. A língua que eles falavam é chamada de indo-iraniano. Por volta de 2000 a.C., uma parte migrou para a Índia. A outra parte migrou entre 1100 e 1000 a.C. para o Irã. Aqui, à esquerda, acima, o Mar Cáspio. Entre ele e o Mar de Aral, muito menor, os Árias, que se dividiram. Primeiro foi um grupo para o sudeste, até a Índia, e depois outro grupo para o sudoeste, até o Irã. Tanto na Índia quanto no Irã, os dois grupos continuavam a se autodenominar Árias. Mas vamos nos limitar aos Árias indianos. A língua deles evoluiu para o indo-ariano, depois para o védico ou sânscrito védico. Vindo do noroeste, os Árias ocuparam aos poucos quase toda a Índia, menos o sul. Lá ainda há, populações de línguas dravídicas, que não são línguas indo-europeias. Vejam de novo o mapa que já mostrei, onde o verde indica as línguas indo-europeias e o rosa, o marrom rosa, as línguas dravídicas. Voltando aos Vedas. Como eram textos sagrados, eles foram transmitidos oralmente, porque era necessário preservar a pronúncia e a entonação corretas.
e na escrita isso poderia ser perdido. Como eu disse, há muitas divergências sobre o sânscrito e sobre os árias em geral. Também sobre a data em que os árias começaram a escrever. Não vou entrar nessa discussão. Mais uma vez, remeto à minha palestra Divergências sobre a Índia Antiga. O fato é que o védico, o sânscrito védico, era extremamente rico, complexo, sobretudo no seu sistema verbal. Uma complexidade que não encontra paralelo em nenhuma língua indo-europeia. Mas o védico era, como diz o nome, a língua dos Vedas, dos textos sagrados, língua falada pelos brahmanes, pelos sacerdotes. O resto da população falava diversos dialetos chamados de prácritos. As línguas indo-europeias indianas atuais, o hindi, etc., se desenvolveram a partir desses prácritos. Para se diferenciar do brahmanismo, a religião baseada nos Vedas, os budistas e jainistas usavam o prácrito. O Buda Gautama fez seus sermões em Pali, que é uma língua prácrita, uma das formas do prácrito. Porém, devido ao grande prestígio do sânscrito, posteriormente, muitos textos budistas foram escritos em sânscrito. Então, embora haja divergências sobre a origem do sânscrito, existe um consenso a respeito das duas fases do sânscrito. Divide-se o sânscrito entre sânscrito védico, ou simplesmente védico, e sânscrito clássico. O sânscrito clássico surgiu entre 600 e 500 a.C. Nele foram escritos os dois grandes épicos Mahabharata e Ramayana. O gramático Panini, que viveu entre 520 e 460 a.C., escreveu uma gramática do sânscrito clássico. Como aconteceu também em outras línguas, sua gramática não era descritiva, ou seja, não descrevia o efetivo uso da língua, e sim prescritiva, isto é, ele indicou como o sânscrito deveria ser usado. Essa gramática de Panini é, até hoje, a mais volumosa gramática de todas as línguas. Isso se deve a dois fatores. A, o sânscrito clássico é uma língua muito complexa, embora menos complexa que o védico. B, Panini fez uma descrição extremamente detalhada. Existe um livro em espanhol que trata da diferença entre o védico e o sânscrito clássico e que tem justamente esse título, Védico e Sânscrito Clássico, com o subtítulo Gramática, Textos Anotados e Vocabulário Etimológico. O védico era muito complexo. O sânscrito clássico o é um pouco menos. Mesmo assim, ele é muito complexo, ou, se quiserem, muito rico. Por exemplo, 1. No português, há 31 fonemas, isto é, sons distintivos. No sânscrito, há 46 fonemas. 2. Em muitas línguas existem casos gramaticais, que são as formas que as palavras declináveis, substantivos, artigos, pronomes, adjetivos, tomam em diversas funções. Por exemplo, no alemão há 4 casos: nominativo, o caso do sujeito, acusativo, do objeto direto, dativo, do objeto indireto, genitivo, que indica posse, etc. No latim há 6 casos, além dos 4 do alemão, o ablativo, que indica origem, proveniência, etc., e o vocativo, usado quando a pessoa se dirige a alguém. No sânscrito, há 8 casos. Além disso, existem, como no alemão e no latim, 3 gêneros: masculino, feminino,
neutro. E também há 3 números gramaticais, singular, dual e plural. Vejamos, por exemplo, a declinação da palavra Agni, que significa fogo. Aqui em cima temos o singular, dual, plural, e à esquerda os 8 casos. E aí percebe-se que há muitas formas diferentes. Algumas formas estão repetidas, mas de qualquer maneira há 17 formas diferentes da mesma palavra. E para escrever corretamente, ou mesmo entender o sânscrito, é preciso saber todas as 24 formas. Último ponto, a questão da escrita. Muitas das cerca de 6.900 línguas do mundo são ágrafas, isto é, não possuem escrita. A escrita surgiu cerca de 3.000 a.C. Entre os sumérios, na Mesopotâmia, que usavam uma escrita cuneiforme, e no Egito, com os conhecidos hieróglifos. Essas escritas estão documentadas. Quer dizer, existem textos sumérios preservados em tabuinhas de argilo. E no Egito, os hieróglifos estão nas paredes de tumbas e nos muros de templos e de outras construções. Quanto aos textos sânscritos, mais uma vez, não vou entrar na discussão sobre quando eles começaram a ser escritos. O fato é que os mais antigos textos indianos escritos e preservados datam da época do rei Ashoka, ou seja, de cerca de 300 a.C. E eles estão em Prákrito, não em sânscrito clássico. Trata-se de éditos inscritos em rochas ou pilares. O tipo de escrita nesses textos, nos éditos de Ashoka, era o chamado Brahmi. Vejam as letras dessa escrita. Essa escrita Brahmi é a antecessora de muitos tipos atuais da escrita da Índia. O tipo mais importante dessas escritas atuais é o Devanagari. A mais antiga inscrição em Devanagari data do século 7 depois de Cristo. Vejam alguns exemplos de Devanagari, à esquerda, e significa Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita. Foi no final do século XVIII que se começou a transcrever essa escrita para o alfabeto latino. Há vários sistemas de transcrição, mas desde 1912, o Alfabeto Internacional de Transliteração do Sânscrito, IAST, é o sistema padrão para trabalhos acadêmicos. Como no sânscrito há fonemas, sons, para os quais não existem letras no alfabeto latino, foi necessário usar sinais diacríticos, linhas, pontos, acentos, tio. Exemplos. A com traço em cima é um A longo, Brahma. I com traço em cima é o I longo, Gita. S com esse acento é Sh, Shloka, Shruti. S, D, T e N, com esse ponto embaixo, são consoantes cerebrais ou retroflexas, que são produzidas com a ponta da língua no palato. S é Shash, Krishna, Du, Guda, T, Gata, Ashta, Guna. O N, com esse tio, é um N nasalizado, Pancha, Pancha. M com ponto em cima é um M nasalizado, Sanskrita. O R com ponto embaixo é Ri, Rigveda.
O H com ponto embaixo significa que se repete a vogal final com aspiração, devaha. E há letras especiais, sem sinais diacríticos. O C é pronunciado ch, vach. O J como j, Arjuna. E consoantes seguidas de H são consoantes aspiradas. P, bhakti, T, dharma. Como eu disse, há vários vídeos brasileiros com cursos de sânscrito na internet. Lá vocês poderão ouvir uma pronúncia mais correta, suponho, do que a minha. E com isso termino aqui minha palestra sobre o sânscrito.